Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos entender o que acontece quando some colunas da nossa base. Imagina o seguinte, eu tenho uma base aqui que é sempre extraída aí de um SAP, de um Oracle, não importa, e de repente esse relatório para de vir com uma coluna. E era esse arquivo Excel que eu utilizava sempre, e essa coluna, por exemplo, acaba sendo excluída. Isso pode impactar e dar erros no seu Power Query se você não souber o que está fazendo lá no Power Query. A gente vai entender melhor aqui como que funciona isso. Então, já tô com o meu Power BI aberto. Vou voltar essa coluna aqui, deixa salva. Vou aqui ó, no meu Power BI e vou ler esse arquivo Excel. Já tá até aqui para mim diretamente na pastinha, ó, Financial Sample. Vou abrir esse arquivo. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Primeira coisa que a gente já vê aqui, tá? Isso principalmente para quem é iniciante. Às vezes eu tenho uma tabela mapeada com o nome, às vezes eu posso ler direto a planilha. Depende de como tá seu relatório. Se é padronizado, sempre vem numa tabelinha com o mesmo nome. É legal usar a tabela com o nome, porque é menos chance de errar aqui, é mais fácil fazer o ETL, tá? Mas eu sempre parto do princípio de ser raiz, pegar as coisas em branco, sem mapeamento, porque quanto mais você souber lidar com coisas difíceis, mais você aprende, né? Então eu vou pegar aqui, ó, Sheet 1, transformar dados. Isso aqui já vai abrir a Sheet 1 sendo lida pra gente. E olha, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, se você fez isso aqui, né, de selecionar a Sheet e começou a desenvolver, pronto, isso aqui já vai causar um erro, tá? Por quê? Por padrão, no Power BI, eu vou te mostrar como que a gente desliga isso aqui, tá? Mas por padrão, o que acontece? Automaticamente, ó, ele faz algumas coisas para mim. Ele navega para onde eu pedi, ele promove os cabeçalhos e tenta tipar todas as colunas. É algo automático que o Power BI faz para ajudar quem é iniciante. Então, por padrão, já está marcada essa opção. Isso aqui causa um erro, tá? Como assim, Ronan? Vamos supor que eu só carregue esse arquivo aqui, né? Que é o que um iniciante faria, ó. Ele viria aqui, no máximo, se ele soubesse, já ele renomearia, né? Ó, minha tabela de dados aqui, ó. E vou fechar e aplicar, certo? Fechou e aplicou, montou todo o seu relatório, publicou para sua equipe e tudo mais, montou os visuais aqui, paranã, pananã, saiu montando aqui, né? E aí, de repente, chegou um novo arquivo, né? Naquela mesma pasta, sem problema nenhum, ou no SharePoint, chegou lá e a pessoa vai atualizar. Só que agora nesse relatório que foi exportado lá do meu SAP, do meu sistema, de repente não tem mais esta coluna aqui que nem era útil, tá vendo? Ó, tudo não, low aqui. De repente essa coluna identificamos que era inútil lá no sistema, excluímos da nossa base, não é mais exportada. Então alguém veio aqui, ó, e puf, excluiu essa coluna. Vou clicar em salvar e fechar. Então atualizaram o arquivo, concorda? E aí eu vou tentar atualizar o meu relatório. Vou clicar em atualizar e opa, a coluna Discount Band da tabela não foi encontrada. Não vai ocorrer a atualização, afinal essa era a tabela principal, vai dar esse erro aqui e aí vão ter que te acionar, né? Vão falar lá, pô, quem desenvolveu esse Power BI não tá funcionando, chama ele lá. Por quê, né? Por que que isso aconteceu? Vamos voltar lá no Power Query, ó. Vou vir aqui em transformar dados, abrir aqui o meu Power Query, já tô na TB dados e aqui mesmo ele já tá apontando com essa listrinha, né, que deu um erro em algum lugar. Qual foi o erro aqui? Como eu disse para vocês, se eu olhar por aqui eu já consigo ver tudo que tá acontecendo, tá, ó. Se eu clico aqui, ó, primeiro ele navegou, que foi o que a gente pediu, depois promoveu cabeçalhos, olha, perceba aqui, ó, Promote Headers, o que ele tá falando aqui? Pega a primeira linha e transforma em cabeçalho. Até aí tudo bem, não tá marcando nada. Isso aqui, galera, funciona como um gravador, igual o do VBA, por exemplo. Ele tá gravando as etapas que é feito aqui com o mouse e o teclado, tá? O que isso quer dizer, Ronan? Quer dizer que quando ele altera aqui, ó, tipo alterado, olha o que ele marca. Ele marca coluna segmento é do tipo texto. Coluna country é do tipo texto, certo? Ou seja, para cada coluna que a gente gerou naquele mapeamento, ele foi colocando aqui, ó, produto do tipo texto, discount do tipo texto. E quando chegar aqui, ó, né, aliás, chegou já, né, discount band do tipo texto, opa, cadê essa coluna? Essa coluna não existe mais aqui, né? Essa coluna não existe mais, apagaram. E por isso que deu esse erro, porque eu tô falando, ó, pegue a coluna discount band e transforme em texto. Por ter esse mapeamento, ele procura a coluna, não encontra, dá o erro. Esse aqui é um dos erros mais comuns que acontecem, tudo bem?
Tá bom, Ronan, mas eu tenho como lidar com isso? Tem alguma forma de eu falar pro Power Query, ó, se não encontrar uma dessas colunas, continue? Tem como a gente lidar com isso sim, tá? Mas antes de eu clicar aqui, o que eu quero que vocês entendam é, se eu atualizar, né, porque ele não tá atualizando a visualização, ó, atualizar, beleza, ó, sumiu aqui a coluna que tava aparecendo, e no tipo alterado, ele vai manter o erro aqui, né, ó, discount band não foi encontrado, tá vendo? Então, se eu atualizo a visualização, eu consigo até ver por que deu erro melhor, porque ele tava com a visão antiga, entendeu? Então eu consigo ver aqui, ó, opa, essa coluna discount band, que é essa aqui, ela deu erro porque não existe mais. Beleza, eu acho que a gente entendeu o que aconteceu aqui, mas o que a gente tem que resolver nesse problema? Primeira coisa, eu devo resolver de fato esse problema, tipo, pegar e tentar criar um código que identifica que deu erro e continue? Depende, porque às vezes eu quero, às vezes não, né? A maioria das vezes você quer que dê o erro. Você quer que o erro diga, esta coluna está faltando. Porque se está sendo utilizado tipando aqui essa coluna, quer dizer que você utiliza posteriormente essa coluna e vai carregar para o seu modelo de dados e vai utilizar essa coluna no seu modelo de dados, concorda? Então, o erro, ele é algo que deve acontecer. Mas, em alguns casos, você, sem querer, tá fazendo alguma coisa e as colunas acabam sendo utilizadas, como é o caso do discount band, e depois você não usa mais, né? Lá no modelo você não vai usar. Então, teoricamente, não devia ter esse discount band aqui, né? Então, essa alteragem de tipo... alteração, né? Alteragem não existe. Essa alteração aqui desse tipo de dado não devia ter ocorrido. Então, primeira coisa que eu sempre falo, né? É quando você vem e promove o cabeçalho e altera o tipo, você já clica nesse X aqui, não altera o tipo do dado, certo? E deixa sempre para o final, ou altera quando for necessário, né? Ou seja, vou alterar o tipo para número, para fazer um cálculo, para depois transformar em texto. Beleza, você altera porque precisa ali para o cálculo, mas, em via de regra, você deixa ali para o final. Tudo bem? Tá, Ronan, mas gostei muito aí do que você falou, realmente Power BI faz isso, e eu não quero ter que ficar apagando isso toda hora, porque vai que eu esqueço de apagar e faça meu ETL e dê esse problema. Bom, aqui em arquivo, opções, certo? Ó, opções de novo. Logo que abre as opções, já tá aqui de primeira. Detectar tipo de coluna e cabeçalho da fonte não estruturada de acordo com a configuração de cada arquivo. O que isso quer dizer? Posso promover o cabeçalho e tentar tipar os dados para você? Então, essa marcação aqui é exatamente isso. Tudo bem? Então, o que eu recomendo? Você sempre colocar nunca detectar tipos de coluna e de cabeçalhos, tá? Ou seja, nunca faça nada além do que eu pedi, né, Power Query? Faça somente o que eu pedi, afinal isso aqui vai ser uma gravação de macro, vai ficar salvo, eu não quero depois ter que ficar arrumando o que o Power BI tá fazendo, beleza? Essa é a configuração que eu deixo por padrão, tudo bem? Vou clicar em OK, salvou isso para mim, e agora eu vou excluir isso aqui, tudo bem? E vou novamente conectar aquele arquivo Excel para mostrar a diferença aqui, né, do Power Query, o que vai acontecer. Então, ó, nova fonte, pasta de trabalho, Financial Sample, ele vai carregar para mim, vou marcar Sheet 1 novamente, vou colocar aqui, ó, OK, e olha só, fonte navegação. Não promoveu os cabeçalhos, porque às vezes a gente não quer também, concorda? E não tipou dado nenhum, porque às vezes a gente não quer também, concorda? Se tivesse uma linha a mais no meu Excel, galera, quando promovesse o cabeçalho ia dar ruim, você não concorda comigo, ó? Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma linha em branco, aqui em cima, quando eu estivesse lendo essa planilha 1, ele ia jogar a linha errada, entende? Então por isso que eu sempre falo, desmarca aquela opção, você mesmo faz o que é necessário para jogar para cima, jogar para baixo, etc, para depois você tipar os seus dados, tudo bem? Parece bobo isso aqui, galera, mas muita gente cai nesse probleminha, tudo bem? Tá, Ronan, agora eu quero uma outra solução, que é o seguinte. Essa coluna pode ou não aparecer. Se aparecer, eu quero pegar ela. Se não aparecer, eu quero seguir sem ela a minha vida lá pro Power BI. Ou porque eu tô fazendo eu tô pivotando, né? Isso aqui é um pouco mais avançado, mas eu posso fazer pivot, posso fazer alguns cálculos que se aparecer, eu quero essa coluna siga no meu relatório. Aí está, nós temos aqui algo bem legal, que é o table.selectColumns, tá? Então é o seguinte, galera, primeira coisa aqui,
eu vou transformar em cabeçalho de fato, tá? Ó, usar primeira linha como cabeçalho, por quê? Não faz marcação de nome de coluna. O nome que tiver na primeira linha vai virar o cabeçalho, então não vai me causar problemas até aqui, tá vendo? Que não tem marcação de texto ali, não tá escrito o nome da coluna, então não tem problema. E aí, vamos supor que essas 5 colunas eu vá utilizar, tudo bem? Eu vou utilizar essas 5 primeiras colunas e as demais não. Olha aqui, presta bem atenção você que tá começando aqui, galera, isso aqui é super importante. Se eu clicar nas 5 colunas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, clicar com o lado direito e colocar remover colunas, olha o que acontece. Ele marca as colunas. Vou excluir, presta atenção, ó, vou voltar, galera, vou voltar, presta atenção nisso aqui, ó. Quero essas 5 colunas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu podia pegar a sexta até o final, concorda? Clicar e falar remover colunas. Olha o que acontece. Excluiu essa. Qual que é o problema aqui, galera? Vocês conseguem enxergar o problema aqui? Acho que vocês estão conseguindo enxergar, né? O problema é, tá marcando o texto. E aí, se são colunas que eu não vou utilizar, pode ser que apareça outras, que essas sumam. Entende? Então, na hora de fazer isso, você tem que prestar atenção, tá? Ó, vou voltar aqui. Qual que seria a melhor maneira aqui, então, Ronan? Seria falar essa, S e essa, ou seja, as 5 primeiras aqui, Segment, Country, Product, Unit Sold e Manufacturing Price, são colunas que eu preciso no meu relatório. Eu preciso. Então, eu vou clicar nelas e vou falar remova as outras colunas. Ou seja, essas 5 aqui, eu quero segurar. O que vier a mais, qualquer outra coluna com qualquer outro nome, estando ou não estando, não me importa. Eu quero selecionar essas aqui. Entende a diferença para não dar problema aí no seu relatório? Tem uma diferença aí, né? Porque se eu marco as que eu não quero, elas podem aparecer ou não e causar um erro aí para mim. Tudo bem? Outro ponto, vamos supor que essas 5 colunas também tem coluna aqui que aparece ou não. Então é de caso para caso, tá, galera? Eu ainda posso colocar um parâmetro aqui, ó, para falar o seguinte: missing field, ignore. Eu posso falar o seguinte aqui: se tiver uma dessas colunas faltando, faltando, pode ignorar, não dê erro. Então eu posso ainda falar aqui para essa função do select columns o seguinte: pegue essas colunas, se tiver alguma faltando aqui, não tem problema. E isso não vai me causar um erro. Quer ver, ó? Vou fechar e aplicar. Carregou aqui. Opa, é que como eu alterei, né, a minha tabela, ele quebrou ali, mas não tem problema. Vou colocar aqui, ó, country, qualquer coisa aqui, tá? Beleza? E aí, o que eu vou fazer? No meu relatório lá do Excel, ó, eu vou vir aqui e vou apagar, por exemplo, a segunda coluna, country. Vou apagar não, tá? Vou tirar daqui e vou colar em outro lugar, porque depois eu vou utilizar isso aqui, tudo bem? Então, ó, vou excluir aqui, salvar. Então, nessa tabela aqui, não tem mais a segunda coluna, coluna country. Quando eu atualizo aqui o meu Power BI, ó, a atualizar, ele funcionou até certo ponto. Por quê? Ele trouxe para mim a tabela, tá vendo? Mas eu tava utilizando o country no meu visual. E aí causou um erro, tudo bem? Ó. Então a gente tem que tomar cuidado. Realmente é uma coluna que eu posso trazer se tiver sumido, né? É uma coluna que eu só vou utilizar para fazer um cálculo no Power Query e não vou usar no meu visual. Entende tudo isso que eu tô falando? Então tudo isso você tem que tomar muito cuidado. Mas, o que eu quero que vocês entendam? Atualizou. Mesmo sem a coluna country existir na planilha, o Power BI atualizou e carregou. Por quê? Porque eu falei lá no meu Power Query para, se não tiver essa coluna aqui, ó, não tem problema, eu coloquei um missing field ignore. Então eu posso falar, pega exatamente essas, se não vier, ignore. Mas para esse caso em específico, qual que era o correto aqui, galera? Não colocar nada, que é a mesma coisa que o missing field error, ou seja, dê um erro, tudo bem? E aí, quando eu uso essa opção, o que ia acontecer? Ele ia dar um erro, certo? Quando eu tentasse carregar, ele ia falar, coluna country não foi encontrada. Então, para esse caso desse vídeo, o correto seria esse. Por quê? Porque eu usei country nos meus visuais. Ele deveria existir. Mas, dependendo aí de cada caso, às vezes você não se importa se a coluna tiver ou não. E aí você pode entrar ali com o missing fields ignore. Tudo bem?
sei que foi um pouco complexo até, para quem é iniciante, o foco maior do vídeo era você entender isso, do cabeçalho promovido, desligar isso, saber a hora de promover, de colocar um tipo alterado. Por que o tipo alterado, Ronan? Porque o tipo alterado, justamente, ó, se eu altero aqui um product para número, para texto, por exemplo, isso vai ficar mapeado, tá vendo, ó? Product type text. Então, tem que tomar muito cuidado aí com tudo que você está fazendo pra, se você mapear uma coluna, ela vai ficar mapeada aqui, ó, Product Type Text, e aí vai dar erro futuramente. Então, entenda todo o processo que você está fazendo e vá se aprimorando também aqui no nosso Power Query, códigos, entender o que o código está fazendo. Tudo isso tem aqui no canal, né, de graça. A gente não tem um curso pago ainda de Power Query, apesar de muita gente estar pedindo. Então, comenta aqui embaixo se você participaria aí de um curso nosso de Power Query do zero ao avançado, né, focado ali em código mesmo. Comenta aqui embaixo, vai ser muito importante pra gente entender aí o feedback de vocês. Deixe suas dúvidas sobre Power BI, Power Query aqui embaixo para que a gente possa criar mais conteúdo. Para finalizar esse vídeo, eu vou pedir aqui, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilha aí nos grupos, nos ajude a levar esse conteúdo gratuito mais longe e, se possível, vire membro do canal para que a gente possa continuar aqui trazendo esses conteúdos de graça para vocês. Tem muito curso aí pago que não traz aí o que a gente traz de graça aqui, então eu conto muito com a sua força. Compartilha, deixe seu like, isso já ajuda. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra paçoca para eu saber que você assistiu até o final, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Me segue no Instagram, @ronavico, o link tá na descrição. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.